A Seleção Brasileira de Futebol, a história completa do time mais vitorioso do mundo. O Brasil é sinônimo de futebol. A seleção brasileira, conhecida mundialmente por sua técnica, talento e conquistas, é a equipe mais vitoriosa da história das Copas do Mundo. Desde sua fundação em 1914, a seleção construiu uma trajetória impressionante, acumulando títulos, craques inesquecíveis e momentos épicos que marcaram gerações. Neste artigo, vamos explorar toda a história da seleção brasileira, desde os primeiros jogos até os dias atuais. Vamos relembrar as grandes conquistas, os momentos difíceis, as rivalidades históricas e os desafios que o Brasil enfrenta para continuar dominando o futebol mundial. 2. A origem da seleção brasileira 1914-1930. 2.1 Os primeiros passos do futebol no Brasil. O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, trazido por imigrantes europeus e brasileiros que estudaram no exterior. Charles Miller, um brasileiro filho de ingleses, foi um dos pioneiros do esporte no país. Com o tempo, clubes começaram a se formar, e o futebol se tornou popular entre a elite. 2.2 O primeiro jogo da seleção brasileira. Em 21 de julho de 1914, o Brasil jogou sua primeira partida oficial contra o Exeter City, um time inglês. A vitória por 2-0 marcou o início de uma longa jornada no futebol internacional. 2.3 As primeiras competições e o desafio da Copa do Mundo. Em 1916, o Brasil participou da primeira edição da Copa América, antiga Campeonato Sul-Americano de Futebol. Em 1930, disputou a primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai. Apesar da eliminação precoce, o Brasil mostrava potencial para crescer no cenário mundial. 3. A consolidação da seleção e o sonho da primeira Copa 1930-1950. 3.1 A evolução do futebol brasileiro. Durante as décadas de 1930 e 1940, o Brasil começou a formar uma identidade no futebol apostando no talento individual e no jogo ofensivo. Jogadores como Leônidas da Silva, conhecido como Diamante Negro, se destacaram. 3.2 A Copa do Mundo de 1951 Maracanazo. O Brasil sediou a Copa do Mundo de 1950, e a final contra o Uruguai se tornou um dos momentos mais tristes da história do futebol brasileiro. O Maracanazo, como ficou conhecido, marcou a derrota por 2-1 diante de 200 mil torcedores no Maracanã. Apesar da tristeza, essa experiência ajudaria a seleção a se preparar para o futuro. 4. A Era de Ouro do Futebol Brasileiro 1958-1970. 4.1 O primeiro título mundial 1958. O Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo em 1958, na Suécia. Pelé, com apenas 17 anos, brilhou e se tornou um dos maiores jogadores da história. Garrincha, Didi, Nilton Santos e outros craques fizeram parte do elenco. 4.2 O bicampeonato em 1962. Mesmo sem Pelé machucado, o Brasil venceu a Copa de 1962 no Chile, com Garrincha assumindo o protagonismo. 4.3 A Copa de 1970 e a melhor seleção de todos os tempos. O Brasil encantou o mundo com um time mágico formado por Pelé, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Carlos Alberto Torres. A vitória por 4-1 sobre a Itália na final selou o tricampeonato e fez do Brasil a primeira seleção a ganhar 3 Copas. 5. Os anos de espera e o Tetra 1974-1994. 5.1 A transição e os anos sem títulos. Entre 1974 e 1990, o Brasil teve dificuldades em conquistar a Copa. Craques como Zico, Sócrates e Falcão brilharam, mas não conseguiram levantar a taça. 5.2 O Tetra em 1994 e a Era Romário. Após 24 anos de espera, o Brasil voltou ao topo do mundo na Copa de 1994, nos Estados Unidos da América. Romário foi o grande nome da campanha, levando o Brasil ao título nos pênaltis contra a Itália. 6.
O Brasil pentacampeão e a Era dos Galácticos 1998-2006. 6.1 A polêmica de 1998 e a redenção em 2002. Em 1998, o Brasil perdeu a final para a França, e o caso Ronaldo gerou teorias da conspiração. Em 2002, com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, o Brasil conquistou o pentacampeonato. 7. O Brasil pós-2006, desafios e expectativas. 7.1 O 7-1 e a busca por uma nova identidade. Em 2014, o Brasil sofreu a maior derrota de sua história. 7-1 contra a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. Esse resultado marcou a necessidade de renovação no futebol brasileiro. 7.2 A conquista da Copa América 2019 e a nova geração. Em 2019, o Brasil venceu a Copa América, mostrando sinais de recuperação. Jogadores como Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo surgiram como esperança para o futuro. 8. Conquistas da seleção brasileira. 8.1 Copas do Mundo. 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. 8.2 Copa América. O Brasil tem 9 títulos da Copa América. 8.3 Copa das Confederações e Ouro Olímpico. O Brasil dominou a Copa das Confederações e conquistou o ouro olímpico em 2016 e 2021. 9. O futuro da seleção brasileira. 9.1 A caminho da Copa do Mundo de 2026. Com novos talentos surgindo, o Brasil segue como um dos favoritos para a próxima Copa. 9.2 O que esperar da próxima geração? Será que Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick poderão levar o Brasil ao Hexa? 10. Conclusão. A seleção brasileira é a maior potência do futebol mundial. Com uma história rica em títulos e momentos inesquecíveis, o Brasil continua sendo referência no esporte? Com a renovação do elenco e novas promessas surgindo, o sonho do Hexa continua vivo. Será que veremos o Brasil conquistar sua 6ª Copa do Mundo em 2026? Agora eu tenho que ir. Tchau e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos.